A rua sempre esteve ali. Você a conhecia desde criança. O mesmo nome, o mesmo asfalto rachado, as mesmas casas silenciosas. Ela era parte da sua rotina, um caminho familiar que você percorria sem sequer pensar. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma sensação estranha no ar. Um silêncio que parecia pesado demais. Você entrou nela pelo lado de sempre, como fazia todas as noites. Deu 10 passos, talvez 20, e percebeu. O som da cidade tinha sumido. Não havia o zumbido distante dos carros, nem o sopro do vento nas árvores, nem o cricrilar dos insetos. Apenas um silêncio profundo e absoluto, como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. Foi então que você olhou para as casas. Elas começaram a mudar. A numeração nas portas não fazia mais sentido. O número 12 vinha logo depois do 47. A casa de número 3 aparecia 2 vezes, em lados opostos da rua. Uma confusão que desafiava a lógica. Um detalhe pequeno, mas profundamente perturbador. Um calafrio percorreu sua espinha. Você olhou para trás, procurando a esquina por onde tinha entrado, a sua conexão com o mundo normal. Mas ela não estava mais lá. A rua se estendia para trás, reta e infinita, sem nenhuma curva, sem nenhuma saída visível. Era como se a entrada tivesse sido apagada da existência. Em um impulso de pânico, você pegou o celular. Ainda tinha sinal. O ícone do GPS estava ativo, mas o mapa na tela mostrava algo impossível. Outra cidade, outro bairro, outro estado, um lugar onde você nunca esteve, a centenas de quilômetros de distância. Seu ponto azul piscava solitário em um mapa completamente desconhecido. Não havia escolha a não ser continuar andando. A cada quarteirão, a rua ficava mais estreita, mais antiga. O asfalto moderno dava lugar a paralelepípedos gastos pelo tempo. Os postes de luz de LED eram substituídos por postes de ferro fundido, com uma luz amarelada e fraca. Era como se você estivesse caminhando para trás no tempo. A cada passo, uma década se desfazia. E então, as luzes dos postes começaram a apagar. Uma por uma, sempre atrás de você. A escuridão avançava, engolindo o caminho que você já tinha percorrido, te empurrando para a frente, para o desconhecido. Cada clique de uma lâmpada se apagando soava como um passo se aproximando. Foi quando você viu alguém, uma figura parada na calçada, mais à frente, imóvel. Um borrão na penumbra. Você piscou, apenas por um segundo, e quando abriu os olhos, a figura estava visivelmente mais perto. Sem ter se movido, sem ter feito nenhum som, apenas mais perto. Seu instinto gritou para você atravessar para o outro lado da rua. Mas ao tentar algo bizarro, aconteceu. O asfalto pareceu se esticar, se distorcer. A distância até a outra calçada, que deveria ser de poucos metros, agora parecia ter quilômetros. Atravessar era fisicamente impossível. Você estava preso no seu lado da rua. Você olhou para as casas novamente. A arquitetura tinha mudado mais uma vez. E agora elas tinham uma característica em comum. E terrivelmente assustadora: tinham portas, muitas portas, mas nenhuma janela. Eram fachadas cegas, caixões de alvenaria alinhados na rua escura. Uma daquelas portas estava entreaberta. Uma fresta de escuridão total. E de dentro veio um sussurro. Uma voz seca, como folhas secas, se arrastando no chão. A voz disse: "Você entrou quando não devia. O terror tomou conta de você. Você correu sem olhar para trás, com o som do seu próprio coração martelando nos ouvidos. E a rua mudou outra vez. Agora era completamente diferente. As placas de rua estavam escritas em uma língua que você nunca viu, com símbolos estranhos e indecifráveis. A arquitetura era alienígena, com ângulos impossíveis e materiais desconhecidos. Você olhou para cima, procurando a lua, as estrelas, qualquer coisa familiar. Mas o céu estava errado. Não havia estrelas, não havia lua, apenas um tom
escuro, opaco, sem profundidade. Um teto artificial e vazio sobre aquele lugar impossível. Seu celular vibrou no bolso. Uma notificação. Era uma mensagem, mas não havia remetente. A tela mostrava apenas uma frase curta e definitiva. Essa rua não leva de volta. Exausto e sem fôlego, você parou. No fim do que parecia ser o trecho atual da rua, havia uma placa, velha, enferrujada, quase ilegível pela corrosão. Com muito esforço, você conseguiu decifrar as palavras gravadas nela. Dizia apenas, destino atual. E foi ali, encarando aquela placa sinistra, que você parou de se mover. Porque uma percepção terrível e final se abateu sobre você. Algo pior do que estar perdido. A rua não estava se movendo. A rua não estava mudando de lugar. Era você que estava sendo levado. As luzes se apagaram por completo. A escuridão foi total. E no breu absoluto, você sentiu o chão sob seus pés mudar mais uma vez.